Muito bem, meus irmãos. Vamos dar continuidade nessa manhã à série que nós estamos estudando, Apocalipse, começando pelo fim. Quero convidar você a ler comigo o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos de 9 até o verso de número 20. Apocalipse, capítulo 1, versos de 9 ao verso de número 20. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi, por trás de mim, uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envia a essas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele me colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã, nós já cantamos louvores ao Senhor, a Deus, já lemos as Sagradas Escrituras em determinados momentos e ouvimos pequenas meditações sobre ela, conduzindo o nosso coração ao arrependimento, à confissão de pecados, à exaltação do Seu nome. Mas neste momento nós vamos nos debruçar na exposição das Sagradas Escrituras. E queremos, ó Deus, pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito derrame da Tua graça e do Teu amor sobre nossas vidas, para que possamos compreender toda a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Fala-nos a nós, ó Deus, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu te dar algum contexto histórico antes da gente adentrar nesse texto, um texto que na porção das Sagradas Escrituras que nós lemos nessa manhã. João foi exilado em Patmos, uma ilha montanhosa no mar Egeu, por volta de 95 depois de Cristo, localizada a cerca de 10 quilômetros da costa da Ásia Menor. A ilha funcionava como uma colônia penal para prisioneiros, onde João foi enviado, acusado de ser inimigo do Império Romano. Então, João, ele não está numa colônia de férias, como todos nós sabemos. Ele está na ilha de Patmos, cumprindo uma pena por dizer que Jesus Cristo é o Senhor, porque essa é a acusação do Império Romano contra João. João, ele proclamava que o Cristo era o Senhor e o seu testemunho, como nós lemos nas Sagradas Escrituras, era fiel. Por esse motivo, ele estava preso. Uma outra perspectiva é que o livro de Apocalipse foi escrito durante o reinado de Domiciano,
de 85 a 96 depois de Cristo. De 81, desculpa, a 96 depois de Cristo. Um imperador que exigia adoração imperial. Então, por isso que João estava preso. João não adorava ou não se curvava diante do Império Romano. A igreja, pressionada a reconhecer o imperador como Deus, tinha tempos de severa perseguição. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, que nós lemos. João permaneceu fiel mesmo diante dessa opressão. Então, uma das coisas que o texto de Apocalipse nos mostra é que todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, como diz o apóstolo Paulo na sua carta 2 Timóteo. Todo aquele que deseja em todas as eras, em todos os momentos históricos. João, ele passava por um momento de perseguição. O império romano, ele tinha um panteão de deuses, e entre esse panteão de deuses, um dos deuses era o próprio imperador romano. Quando João se nega a se curvar, então ele é preso. Fidelidade ao evangelho nos leva ao confronto contra a nossa cultura. Então isso é uma coisa que você deve guardar no seu coração. A fidelidade ao evangelho, a fidelidade à contracultura do evangelho. A nossa cultura, a cultura secular, a qual nós estamos inseridos de segunda a sábado, nós vivemos ela de maneira exacerbada. Mas nós precisamos nos lembrar que essa cultura, ela está carregada, encharcada pelo pecado. Pelo pecado. E se você se torna uma testemunha fiel de Cristo Jesus, provavelmente você vai sofrer pressão e perseguição. Um outro ponto. Em meio à perseguição e ao exílio, João continuou a proclamar a palavra de Deus e a testemunhar o Cristo. Seguir a Cristo nunca foi um caminho fácil. É um chamado para carregar a sua cruz, como nós lemos em Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Sem promessas de conforto terreno. Sem promessas de conforto terreno. Se você olhar para as Sagradas Escrituras, não existe promessa de conforto terreno. Pelo contrário, se você olha para as Sagradas Escrituras, Jesus vai dizer, ou o próprio Jesus vai dizer, no Evangelho de João, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo terão perseguições, e vocês passarão pelas mesmas perseguições, pela mesma pressão que eu passei. Nós não gostamos dessa parte do Evangelho, isso é uma verdade. Ainda mais na nossa cultura desse Evangelho da prosperidade, onde toda e qualquer religião promete algo que não está nas Sagradas Escrituras. Que não está nas Sagradas Escrituras. Perceba? Mas com a certeza de que a recompensa eterna supera qualquer sofrimento presente. Uma das coisas que nós vemos, uma promessa que existe nas Sagradas Escrituras é que, se diante da fidelidade dos discípulos, Deus irá nos recompensar. Por isso que semana passada, ao estudarmos o texto, no período da noite, uma dos pontos que nós destacamos é que nós devemos viver com os nossos pés fincados na terra, como agentes do reino de Deus, mas com os nossos olhos fixos na eternidade. Com os nossos olhos fixos na eternidade. É porque a nossa grande promessa não está neste momento da vida. Não está aqui nessa história. A nossa grande promessa de felicidade e alegria, de prazer, de contentamento, está na eternidade. Uma outra realidade, um outro ponto do contexto histórico teológico, é que a mensagem de Apocalipse vai além do seu contexto imediato. E aqui você precisa se lembrar que isso aqui é um ponto hermenêutico, da forma como nós, reformados, olhamos para o texto de Apocalipse. A mensagem de Apocalipse vai além do seu contexto imediato. Ela revela a constante conflito entre o reino de Deus e as forças anticristãs ao longo da história. Babilônia e a besta não são apenas figuras do passado ou do futuro. Isso aqui é um ponto hermenêutico importante quando nós estamos estudando o texto das Sagradas Escrituras. Como nós enxergamos, como nós lemos aqueles símbolos. A besta,
o anticristo, a Babilônia, eles são figuras do passado, eles são figuras que estão somente no futuro, de maneira nenhuma. Para João e a igreja do primeiro século, aquelas imagens, aquelas figuras, aqueles símbolos, eles tinham uma realidade presente para eles. Eles também têm em seu bojo uma realidade futura. E para nós, hoje, discípulos de Cristo Jesus, também tem uma realidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transpassa as gerações. Então, nós precisamos, quando você estiver lendo o texto bíblico, você precisa lembrar. Essas forças, a Babilônia e a besta, não são apenas figuras do passado ou do futuro, mas representam forças que surgem em diversas épocas, desafiando a fidelidade do povo de Deus. Ainda, no coração de Apocalipse está a aliança de Deus com o seu povo. E aqui é um outro princípio hermenêutico, de como nós lemos o texto de Apocalipse. O que está no centro do texto de Apocalipse? Eu sei, as nossas mentes são mentes curiosas. Então nós queremos, muitas vezes, o segredo por trás do segredo. O mistério por trás do mistério. Muitas vezes nós lemos o Apocalipse com mente de conspiração. O que será? O que será? Existe um código secreto por trás das palavras em hebraico, e daí você começa a simplesmente, me desculpe falar aqui o português mais chulo, mas a viajar na maionese. A viajar na maionese. Não existe segredo algum. Não existe código secreto. Não se abrirá uma porta em algum lugar. Não. Isso aí está na ficção científica ou nos livros de ficção, como lá o Código da Vinci. Mas na realidade, não. O que é a mensagem do texto de Apocalipse? A mensagem do texto de Apocalipse fala da aliança que Deus tem com o seu povo e de como Deus é fiel a esta aliança. Perceba, desde Gênesis capítulo 3, verso de número 15, Deus promete restaurar a comunhão com a humanidade por meio de Cristo. As visões de julgamento, redenção e glória não são apenas para o futuro, mas refletem o cumprimento do plano eterno de Deus para a salvação e para a sua glória. Ainda, veja, embora o Apocalipse antecipe eventos futuros, ele também aponta para a realidade presente. Cristo já reina, como lemos em Colossenses capítulo 2, verso de número 15. O mal foi derrotado na cruz. O mal já está vencido. O mal ele está esperneando, mas a sua derrota já foi decretada na cruz do Calvário. Eu sei, nós lemos nessa pirofagia teológica brasileira que haverá o anticristo, de uma forma que ele vai surgir como um governo mundial, destruindo todas as coisas, acabando com o povo de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar daquilo que a Bíblia nos mostra, do que o texto bíblico nos aponta, que o mal na cruz já foi vencido, que o mal já teve a sua derrota decretada. E assim os cristãos, tanto do primeiro século quanto de hoje, podem viver com confiança, sabendo que a vitória final em Cristo, ela está assegurada. Cristo já assegurou a vitória. Vocês lembram da imagem, da primeira mensagem que eu tentei colocar aqui para vocês? Um pastor, amigo, ele, quando adolescente, lia gibis. E toda vez que ele estava lendo à noite, depois do jantar, o gibi, um pouco antes da sua mãe, como sempre, mãe estraga prazer de filho, né? Manda filho ir dormir mais cedo, desliga o videogame, manda não ler o gibi, retira o celular. Mãe é uma benção. E ele, naquele momento da história, depois de jantar,
estava com seu gibi feliz, lendo. E a mãe fez o quê? Pediu para ele dormir. No desespero, querendo saber como acabaria a história do seu grande herói, ele vai para as últimas páginas do gibi e percebe que estava tudo bem. Que no final o seu herói venceria. Que ele não seria derrotado pelo seu grande inimigo. Assim também é o livro de Apocalipse para nós cristãos. Para nós cristãos, a revelação do texto de Apocalipse nos lembra de que Deus é fiel à aliança com o seu povo. De que Deus está ministrando, e de que Deus está no controle de todas as coisas. De que nada escapa das mãos de Deus. Ao lermos o livro de Apocalipse, nós não devemos ficar com medo. O nosso coração, pelo contrário, deve se encher de um temor reverente pela soberania de Deus. O livro de Apocalipse, ele nos dá um retrato exato do tamanho do Deus ao qual nós adoramos e do tamanho da obra de Cristo na história. Esse é o texto de Apocalipse. Então, se nós pudéssemos dar um tema geral para o livro de Apocalipse, talvez seria esse. A vida cristã normal. Um chamado à verdadeira fidelidade, um não ao evangelho da prosperidade. Esse talvez seria um dos temas gerais do texto de Apocalipse. Talvez nós poderíamos dizer aqui um não ao evangelho da prosperidade e à teologia coach que nós temos hoje, que é o evangelho da prosperidade 2.0. 2.0. Para o apóstolo João, servir o Senhor Jesus significa sofrimento e até mesmo morte. Mas não somente para o apóstolo João, para os primeiros discípulos de Cristo Jesus. Para os primeiros discípulos de Cristo Jesus, eles desgastaram ou eles se colocaram na encruzilhada da vida para que o evangelho fosse pregado e eles não ligaram para as consequências últimas disso. O irmão de João, Tiago, foi martirizado. Paulo foi martirizado. Pedro foi martirizado. Da primeira geração de discípulos, apenas João não morre ao fio da espada. Apenas João não morre ao fio da espada, mas João, ele está preso em uma colônia penal, com cerca de 91 anos de idade, quebrando pedra, cumprindo a sua sentença. Ele não está num resort. João, ele não se encontra numa colônia de férias. João, um dos primeiros discípulos, e segundo os relatos do Evangelho, um dos mais íntimos de Jesus, ele está sendo martirizado. Vivo. Alguns estudiosos dizem que provavelmente João dormia nu. Sofria com as chibatadas. Era torturado dia após dia. João está preso em uma prisão do primeiro século. E mesmo assim, esse homem preso nos chama à fidelidade. Esse homem preso, ele não chama a gente a um discurso fatalista. Ele não olha para nós e diz, não, está tudo errado. O mal está vencendo. Pelo contrário, ele faz o contrário. Ele olha para aquilo onde não há perspectiva e encontra ali a verdadeira esperança. Eu sei, você e eu já passamos por situações onde nós não temos esperança, não é verdade? Nós não temos esperança. Às vezes você olha para a sua vida, para os seus relacionamentos, e você pensa assim, não há esperança para salvar o meu casamento, não há esperança para o meu relacionamento com o meu filho. Às vezes você olha para a sua conta bancária e pensa, não há esperança para a minha conta bancária. Às vezes você olha para a sua saúde, e você pensa, não há esperança. Não há esperança.
O texto de Apocalipse nos leva a enxergar esperança aonde não há esperança. Nos leva a ver vitória onde não há vitória. Perceba, não está negando o sofrimento. Ele não está negando o sofrimento, mas pelo contrário, a esperança que ele tem está afirmada em Cristo Jesus. Então o texto e a fé cristã, ela não é uma negação do sofrimento. Pelo contrário. Ela abraça o sofrimento como parte da obra de Deus nas nossas vidas. Todos os primeiros discípulos do primeiro século viveram, amaram a Jesus acima das suas próprias vidas. Acima das suas próprias vidas. Todos. Qual era a diferença desses homens? Talvez para nós, discípulos do século 21, eles estavam mais preocupados com o que realmente importa do que com as coisas passageiras. Sabe qual que é o nosso drama? O nosso drama é que nós não somos eternos. O nosso drama é que nós vamos acabar. A nossa vida irá acabar, a nossa vida irá findar. O nosso drama é que nós seremos esquecidos, até mesmo por pessoas que nós amamos. E muitas vezes nós seguramos as coisas efêmeras, pequenas, com tanta força nos nossos braços, e nós deixamos as coisas grandes, eternas para trás. Os primeiros discípulos, eles encontraram a verdadeira felicidade e o verdadeiro propósito na vida, porque eles abraçaram as coisas eternas. E através da vida, e através da eternidade, eles viveram os seus dias. Nós fazemos o contrário. Nós abraçamos as coisas pequenas, e nós vivemos através dessas coisas pequenas, nós queremos chegar à nossa eternidade. Os primeiros discípulos não. Eles abraçaram a eternidade, e através da eternidade, eles viveram a vida diária deles. Eles abraçaram a soberania de Deus e viveram a sua vida. Agora, deixa eu te dar alguns princípios que esse texto nos mostra sobre como nós devemos abraçar a nossa vida, de modo que possamos viver os nossos dias aqui na terra através das lentes eternas. É assim que eu quero viver. E é assim também que eu quero desafiar você a viver. Abraçando a eternidade e através das lentes da eternidade, nós não nos desconectarmos do nosso dia a dia. Pelo contrário, nós vivermos intensamente os nossos dias para a glória de Deus. Eu esperava, no final dessa frase, ouvir um amém. Amém! Vivemos para a glória de Deus! Não, vou falar de novo. Vamos testar aqui. De novo. O meu desafio para vocês, assim como para mim, é abraçarmos a eternidade e através da eternidade nós possamos viver os nossos dias aqui na terra. Para a glória de Deus. Amém. Agora sim, podemos continuar. O texto diz, primeiro, o propósito de Cristo. O propósito de Cristo inclui sofrimento e serviço. Há propósito no seu sofrimento. Eu sei que você pensa que não há. Eu sei. E também quando eu estou sofrendo, penso a mesma coisa que você. A mesma coisa que você. Quando nós estamos no turbilhão, nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus no nosso sofrimento. Pelo contrário, nós achamos que Deus nos abandonou. Mas perceba uma coisa, uma realidade que a Bíblia grita aos nossos ouvidos. Existe propósito
no nosso sofrimento. Perceba, eu, João, irmão e companheiro de vocês, aonde? No sofrimento. O termo grego aqui para sofrimento é comumente traduzido como tribulação ou aflição no Novo Testamento. Em sua definição, abrange um conjunto de experiências dolorosas ou difíceis que envolvem pressão interna, sofrimento, pressão intensa, sofrimento, perseguição ou angústia. É assim que muitas vezes nós pensamos. Agora veja, existem duas formas de sofrimento. Existe a pressão externa. E a pressão externa, ela é caracterizada por isso. A palavra grega tripsis. E descreve a oposição enfrentada pelos cristãos devido à fé, incluindo perseguição, calúnias e sofrimentos físicos e emocionais. Em João, capítulo 16, verso número 33, Jesus nos lembra que embora enfrentemos as aflições, ele venceu o mundo trazendo esperança em meio ao sofrimento. A tribulação não precisa desviar o nosso caminho e o nosso olhar de Cristo. João, assim como Pedro, Paulo e o próprio Senhor Jesus, recebeu sua maior revelação e alcançou seu maior ápice espiritual em tempos de extremo sofrimento e perseguição por causa de Cristo. Segundo o texto de Timóteo, capítulo 3, verso de número 12, ele nos lembra, de fato, todos vocês que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui eu vou falar uma coisa que rasga os nossos ouvidos, porque nós não estamos acostumados com isso, principalmente na nossa cultura. Mas veja, há privilégio no sofrimento por Jesus. João, ao nós lermos o texto, fala que nós não sofremos por nada, mas nós sofremos por um reino. Jesus inaugurou o seu reino como o Senhor e o Salvador sofredor. Entramos no reino e servimos como santos sofredores. Reinar e sofrer não são mutuamente excludentes. Esse é o caminho de Jesus. Também deve ser o nosso. A propósito, no sofrimento por Jesus. Perseverança. Significa suportar a carga. Permanecer firme, resistir, não desistir. Tudo isso está em Cristo. Segundo a vontade e o plano dele. O exílio de João em Patmos não foi um acidente. Não foi obra do acaso, porque muitas vezes nós pensamos que os nossos sofrimentos, que as coisas que nos acometem, é porque Deus dormiu. Mas não, Deus, ele escapou aqui dos olhos de Deus, isso que aconteceu. Não pode ser. Não. O texto bíblico nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas e há propósito para todas as coisas debaixo do sol. O sofrimento nos leva à perseverança, e como diz Tiago na sua carta, no capítulo 1, no verso de número 4, ele diz que o propósito do sofrimento é a perseverança, e essa perseverança, ela completa a sua obra em nós, para que nós sejamos maduros e íntegros, sem faltar coisa nenhuma em nós. Quando nós passamos pelo deserto, quando nós estamos no sofrimento, nós nos tornamos pessoas mais maduras. Nós nos tornamos pessoas íntegras. Ser uma pessoa, ser uma testemunha, ser um discípulo de Jesus fiel, é saber encontrar esperança e propósito no sofrimento. Existem as pressões externas. Você defende os princípios do Evangelho, você prega o Evangelho, e por isso você será perseguido. Quer perceber uma realidade dessa? Muitas das vezes, na vida pastoral,
daqueles que lidam com o ensino do Evangelho. Nós somos perseguidos porque ensinamos o Evangelho às pessoas. Um dia desses, na igreja presbiteriana de Nárnia, na primeira igreja presbiteriana de Nárnia, quando eu estava pastor lá, eu tive que confrontar uma pessoa muito querida. Confrontar uma pessoa. Ela estava no caminho do erro. Então eu tive que olhar nos olhos dela, ter uma conversa crucial. Falar para ela: você está indo para um caminho distante do centro da vontade de Deus. Este não é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Daí, a pessoa olhou para mim e falou: como é que você sabe? Eu olhei e falei: eu li a Bíblia. Na Bíblia tem princípios e valores. E alguns dos princípios e valores são inegociáveis. Se você está quebrando um dos princípios e valores, Deus não faz acomodações dos valores e princípios dele. Deus não é relativo, que nem na nossa cultura, onde as coisas que são princípios e valores se tornam relativas. Com Deus é sim, sim, e com não, não. A pessoa olhou para mim e falou: mas eu não sinto isso. E eu falei: mas o seu coração é enganoso. Assim como o meu coração é enganoso. Sentir não pode ser o quê? O árbitro do meu coração. Não pode ser. Porque os meus sentimentos me enganam. Depois desse dia, essa pessoa virou a cara para mim, nunca mais falou comigo. Era alguém que ia na minha casa, abraçava os meus filhos, jantava com a gente. E a partir daquele momento eu perdi um amigo. Isso chama-se o quê? Perseguição. É assim. É assim. E isso não é longe da igreja. Isso é dentro da própria comunidade de fé. Existem as pressões externas, existe a pressão interna. A palavra, traduzida por tribulação, descreve também as pressões internas, como dúvidas, falta de fé, confusão e a sensação de não ser amado. Aqui está talvez uma das maiores pressões hoje nos nossos dias, para as pessoas não testemunharem o Evangelho de Cristo Jesus. Não ser amado. Se eu for uma testemunha fiel de Cristo Jesus, será que as pessoas vão me amar? Eu tenho a resposta: não! Não! Não vão! Esses sentimentos de angústia e luta interior fazem parte das aflições que os cristãos enfrentam em sua jornada de fé. Você não será amado por ser uma testemunha de Jesus pelas pessoas que você quer ser amado. Agora, se você for uma testemunha fiel de Cristo Jesus, saiba antecipadamente que você é amado em Cristo Jesus. E que esse verdadeiro amor, o amor de Cristo, que é o que importa de fato para a gente, superabunda no seu coração. Então você pode ser firme. Lógico, cuidado, ser firme sem perder a graça. Sem perder a graça. O texto bíblico ainda nos mostra uma outra realidade. Escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Perceba, a obediência a Cristo é a chave para servir fielmente a sua igreja.
Ao seguir suas direções, não apenas honramos a Deus, mas também contribuímos para o crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo. A obediência a Cristo é a chave para servir fielmente a sua igreja. Essa é a forma. Nós somos chamados ao sofrimento como testemunho, nós somos chamados à obediência à voz do Senhor. Perceba, o texto bíblico nos mostra algumas coisas muito interessantes. João nos conta que estava em espírito no dia do Senhor. A frase em espírito ocorre 4 vezes em Apocalipse. Como os profetas do Antigo Testamento, ele estava em um estado sobrenatural de inspiração ao escrever. Ele foi arrebatado em uma experiência de êxtase. Nada no texto indica que João buscou isso. A gente, muitas vezes, na nossa espiritualidade tupiquiquim, saímos buscando as coisas, né? Experiências. Mas se percebe que, muitas vezes, Deus se revela quando nós, muitas vezes, não estamos buscando essa experiência. Ele estava lá, no dia do Senhor. O dia do Senhor é quase certamente um domingo. Ou talvez o domingo de Páscoa, nós não sabemos o direito. Era um dia de adoração. Ele estava lá, num domingo qualquer, adorando o Senhor. Bendizendo o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. De repente, ele ouviu uma voz forte como uma trombeta. Ela era clara, alta. Um chamado claro. Alguns dizem que a voz poderia ser de um anjo. Mas quando nós lemos o texto, nós já identificamos. O orador não é o anjo, é o próprio Cristo. Ele está instruindo a escrever o rolo do que ele viu e do que ele vai ver ainda. E enviá-lo à igreja. Essas igrejas eram especialmente queridas. E elas precisavam do serviço de uma pessoa. Deus usa pessoas ordinárias para criar movimentos extraordinários. Deus usa pessoas ordinárias para criar movimentos extraordinários. Deus usa pessoas ordinárias como eu e você, não se leve a mal, para criar movimentos extraordinários. Perceba a realidade da história bíblica. Quem era o Moisés? Quem era o Moisés? Um ordinário. Um covarde. Mata o homem e foge. Não está lá no texto bíblico? Brigou com o egípcio, matou e se empirulitou para o deserto. Foi embora. Covarde. Deus chama ele e fala, olha, você vai falar em meu nome, eu sou. Deus se revela. Tem a sarça que pegava fogo e não se consumia. E Deus está falando com Moisés, e Moisés está fazendo o quê? Dando desculpas para não fazer aquilo que Deus chamou para ele fazer. Uma pessoa ordinária, mas que cria um movimento extraordinário. Os 12 discípulos. Se Jesus tivesse um RH para escolher os 12 discípulos, não seria aqueles 12. Tenho certeza. Não passariam de maneira nenhuma na prova. Pessoas ordinárias. Homens covardes. Covardes. Andaram com Jesus, desfrutaram da presença de Jesus, caminharam com Jesus, se alimentaram da comida que Jesus produziu. E no momento crucial, o que eles fazem? Eles abandonam Jesus. Se escondem. Pedro, o cara que se dizia o amigão de Jesus, nega Jesus. Pessoas ordinárias que, através do sangue do Cordeiro, criam movimentos extraordinários.
Qual é a diferença de você para aqueles 12 homens, ou para Moisés, ou para qualquer outra figura das Sagradas Escrituras? Qual é a diferença de você para qualquer uma dessas pessoas? Em termos gerais, nenhuma diferença. Em termos majoritários, nenhuma diferença. A única diferença entre você e essas pessoas é que em determinado momento da história, eles ouviram e obedeceram. Eles ouviram e obedeceram. Se você deseja criar movimentos extraordinários na sua vida, na sua história, na sua família, seja qual for a área, você precisa ouvir a voz do Cristo e obedecer. Você precisa ouvir a voz do Cristo e obedecer. Ele já falou. Está tudo nas Sagradas Escrituras. Está tudo no livro que ele nos deu. Está tudo na revelação que ele nos deu. Um outro ponto que nós precisamos observar nesse texto é que a pessoa de Cristo deve despertar, em nós tanto reverência quanto inspiração. Meus irmãos, eu tenho uma tese para comigo. Nós temos uma adoração tão falha e tão rasa nas nossas vidas, porque nós não conhecemos, nós não estudamos, nós não nos aprofundamos na pessoa de Cristo Jesus. Sabe quando uma coisa se torna comum na sua vida? Quando uma coisa é mais nova na sua vida, seja qualquer coisa, quando ela é mais nova na sua vida, quando é aquele primeiro momento, o primeiro momento sempre é o primeiro momento mais cuidadoso. É ou não é? Por exemplo, você vai e compra um celular novo. Você compra um celular novo, você sai da loja do celular, a primeira coisa que você faz é passar numa loja sei lá, daquelas capinhas. Daí você bota a película mais protetora que existe. 4D 5.0. 5.0. O Felipe me mostrou uma película que ele tem no celular dele. Se você olhar de lado, ninguém vê o que está na sua tela. É película contra curioso. Eu achei sensacional aquela película lá. Sensacional. Você bota a melhor capinha no seu celular novo, mas com o tempo, você não empresta para filho. Celular novo você não empresta para filho. Você até aguenta o berreiro da criança, você não empresta. É novo. Vai estragar. Com o tempo, o que acontece? Vira arroz de festa. Todo mundo pega e brinca e cai no chão. E você nem liga. Caiu no chão 10 vezes, você nem está aí. Caiu mais uma vez. Só isso. Se tornou comum. Casamento, a mesma coisa. Não sei se você lembra, o meu faz muito tempo que eu casei, 15 anos atrás. Está fazendo 15 anos atrás. Tem alguns aqui que é mais do que 15. Mas há 15 anos atrás, quando eu casei com a minha esposa, primeiros dias, íamos para a igreja, eu abri a porta do carro. Por favor, querida, sente aqui. Deixa eu ver se está sujo, deixa eu limpar aqui se está sujo. Acordava cedo, fazia o café para ela. Café na cama, gente. Não tem como não amar um homem como eu. Eu não é. Essa é uma verdade teológica quase que absoluta. Mas com o tempo, infelizmente para minha esposa, aquele homem se foi. Porque as coisas se tornaram comuns. Porque a gente para de admirar as coisas. E muitas vezes isso acontece com a pessoa de Jesus. Ele se torna uma pessoa comum. Nós não temos mais reverência por ele. Ele não nos inspira mais. Percebam o que o texto bíblico nos mostra. Voltei para ver quem falava comigo, voltando-me. Vi 7 candelabros de ouro.
e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Perceba, Jesus está no centro de tudo o que a igreja experimenta, compartilhando de perto suas alegrias e sofrimentos. Tão importante como quem fala é a localização aonde Jesus está. Jesus está entre aqueles candelabros, ou qual o texto bíblico vai nos dizer que são as igrejas. E a igreja não é a instituição aqui, não é esse prédio. Jesus não está neste prédio aqui. Jesus está em nós e com nós. Então, poderíamos dizer, melhor diríamos, Jesus está no centro de tudo que nós, como discípulos de Cristo Jesus, compartilhamos de perto. Seja as nossas alegrias ou os nossos sofrimentos. Então, a primeira informação que nós temos no texto é que Jesus está no meio das nossas experiências. Entre as nossas experiências. Uma outra questão que o texto nos mostra, e você percebe, ele vai dizer que ele é semelhante ao Filho do Homem. O título aqui é um título importante, ele remonta a Daniel, capítulo 7, versos de 13 a 14. Este é o título favorito de Jesus para si mesmo. Ele ocorre 81 vezes nos evangelhos. Esse título o identifica como o Messias celestial e também como ser humano. Ele é totalmente homem, mas também totalmente Deus. Aqui está a divindade de Jesus. Aqui está o poder do Cristo. Sua localização é entre os candelabros. Ele está com eles, mas ele está ordenando todas as coisas. Ele está presente em tudo isso. Perceba, esse é o Cristo, a identificação. Daí, a partir do verso de número 12, Jesus, ele é revelado em toda a sua glória e esplendor. Você quer saber como Jesus ressurreto é, você precisa olhar o Apocalipse, o capítulo 1, do verso 12 até o verso de número 16. Está ali. Está ali a imagem que João tem de Jesus. Agora perceba, as suas vestes, em suas vestes, ele é o nosso sacerdote. Verso de número 13. Ele está vestido com uma túnica longa e um cinto de ouro ao redor do peito. Esses são as vestes do sacerdote do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 28, verso de número 4. O que aponta para Jesus como nosso sumo sacerdote. E indica sua obra de expiação e intercessão por nós. Hebreus capítulo 7, verso de número 25. Quem é Jesus? Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que tem a obra perfeita de expiação pelos nossos pecados. Perceba, em sua sabedoria, ele é profundo. Veja o versículo de número 14. Sua cabeça e seus cabelos são brancos como a lã. Brancos como a neve. Essas palavras conectam ao Antigo Testamento e não devem ser ignoradas. John Piper, explicando este texto, diz, em Daniel 7, Deus é descrito como o ancião de dias, com vestes brancas como a neve e com os cabelos como lã pura. Agora, João descreve o Filho do Homem nos mesmos termos usados para Deus. João quer que vejamos a sabedoria e a dignidade eterna de Cristo. Perceberam? Algumas das religiões que existem, ou que se dizem cristãs, fazem uma separação da Trindade, um assassinato da Trindade. Separando a pessoa de Cristo da pessoa do Deus Pai. Mas quando nós olhamos das Sagradas Escrituras, nós percebemos uma junção. Uma junção. A mesma essência. Veja uma outra realidade que o texto nos mostra. Os seus olhos, como olhos de fogo, indicam a penetração, a inteligência onisciente e santidade. Uma outra realidade, em sua força, ele é permanente. Seus pés
eram como bronze polido, refinado na fornalha. Ele é forte, sólido, estável. Nada abala o Cristo. Você pode conferir em Salmos 110, versículo de número 1. Em sua proclamação, ele demonstra poder. Sua voz era como o som de muitas águas. A voz de Jesus revela a sua força, a sua autoridade e a sua majestade. Para seus servos, ele é protetor. A mão direita é um símbolo de autoridade e honra. Os 7 astros, as 7 estrelas, representam os líderes e anjos da igreja e estão sob sua proteção. Veja, em seu julgamento, ele é perfeito. Uma espada afiada de 2 gumes sai de sua boca. Essa é a palavra de Deus, que julga, cura, fere e restaura. Ainda, por fim, a sua última característica que o texto nos mostra, ele, em sua aparência, ele é digno de louvor. Seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Isso reflete sua santidade, majestade e glória. Como não adorar, não se curvar a esse Cristo? Não tem como nós tratarmos o Cristo como qualquer um, ou como as nossas próprias coisas. Tem. Essa é a imagem que deveria penetrar na nossa mente, no nosso coração, diante das nossas tribulações, dos nossos problemas, das nossas lutas. Essa imagem deveria entrar em nós. E essa grandiosidade de Cristo deveria ser o nosso farol. Qual é o tamanho do Deus que eu adoro? Qual é o tamanho do Cristo a qual eu sirvo? Essa imagem deveria ser a imagem do nosso Deus, ou do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador. E aqui está um dos problemas da nossa cultura. Qual é a imagem que nós temos de Cristo? De um hippie vegano. Barbudinho. Olhos azuis, cabelinho com grecinho. Estou falando sério. Essa é a imagem dos evangelhos ou é a imagem que a nossa cultura tenta diminuir o Cristo? Porque nós não adoramos o Cristo que passou pela terra, nós adoramos o Cristo que ressuscitou. Qual é a imagem que nós deveríamos ter do Cristo? É essa de Apocalipse. É essa de Apocalipse. Essa é a imagem do meu Cristo. Essa é a imagem daquele que eu sirvo. Mais tarde, no livro de Apocalipse, nós vamos chegar lá, nós vamos ver o Cristo sentado em um cavalo branco, com um manto vermelho, com a imagem de um guerreiro, com a imagem de um guerreiro, aonde nas suas coxas está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é uma imagem que deveria nos inspirar e nos encorajar, deveria criar reverência ao nosso coração. Diante dos nossos medos, nós deveríamos mostrar a imagem desse Cristo. Desse Cristo. Por último, o poder de Cristo deve nos impulsionar e fortalecer. Veja o que o texto diz. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Perceba o que o texto nos mostra. Perceba o que o texto nos mostra. Caí aos seus pés como morto. Ver Jesus hoje como ele é glorificado e nós, como somos pecadores, é mais do que podemos suportar. É mais do que podemos suportar. E essa imagem é uma imagem ligada
a Êxodo capítulo 33, verso de número 20, quando Moisés tenta ver o Senhor, e o Senhor diz, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver e continuar vivo. Por que João cai morto diante do Cristo? Porque é um cumprimento. Perceba, a ligação do Êxodo capítulo 33, verso número 20, com agora a história revelada por nós através de João. Diante de quem ele é glorificado, da sua santidade, da sua beleza. Nós, como pecadores, nós não podemos suportar. Mas veja, olha que bonito. Ele diz, não temas. Mesmo em nossa condição pecaminosa, Jesus nos toca. Ele nos alcança com seu poder restaurador, trazendo consolo, coragem e renovação em meio à nossa fraqueza. João, diante da visão do Cristo glorificado, de quem ele realmente é, ele cai e fica como morto. O texto bíblico nos mostra uma realidade de graça. E aqui está uma realidade de graça. Diante da santidade de Deus, nós deveríamos o quê? Morrer. Deus, ele é santo. Deus, ele é puro. Eu sei, a teologia coach sempre vai dizer que Deus precisa de você. Que Deus está no seu santo lugar, sozinho, chorando, porque você não falou com ele hoje. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Eu sei, isso fere você, porque você acha que você, assim como eu, somos o centro do universo. Né? Quem dera fôssemos o centro de Jesus, mas não somos. Não somos. Diante da santidade desse Cristo, a única coisa que poderia acontecer com nós é a própria morte. Ele é santo, santo, santo. Ele é glorioso. Os olhos dele revelam a verdadeira verdade sobre nós. A palavra dele desfaz as nossas mentiras. A palavra dele nos julga. Diante de tanta beleza e tanto poder, a única coisa que poderia acontecer conosco era a própria morte. Mas existe graça, e esse Cristo vem na história e nos toca. E nos toca, e nos traz a vida, e nos levanta da onde nós estávamos. E ele diz, não tenha medo. Eu não sei se você sabe, mas essa é a palavra mais falada das Sagradas Escrituras. Não tenha medo. Jesus está dizendo para João, não tenha medo. Agora você deve se perguntar, mas por que ele está dizendo isso? Veja como o texto continua. Jesus vai dizer, eu sou o primeiro e o último. Ele é o Deus e Senhor absoluto, tanto na criação quanto na história. Eu sou o primeiro e o último. Isso é dito sobre Deus em Isaías, capítulo 44, verso de número 6, capítulo 48, verso de número 12, e também sobre o próprio Jesus. Ele começa e termina tudo. Aqui é uma das coisas mais lindas que o texto nos mostra. Tudo que Jesus começa, ele termina. Aquele que começou uma boa obra em vocês, ele é fiel para fazer o quê? Para terminar. Eu sei, muitas vezes nós não vemos. Nós achamos que Jesus se esqueceu de nós, mas ele não se esqueceu, porque tudo que ele começa, aquilo que ele começou, aquilo que ele prometeu para você, ele vai terminar. Olha, agora seria um momento também de um aleluia, não seria? O que vocês acham? Um glória a Deus? Não seria? Porque tudo, então vamos lá, de novo, a gente, né? Para gravação. Vamos lá. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, Ele é o Senhor de toda a história, porque tudo que Ele começa nas nossas vidas, sejam promessas, sejam a sua obra, Ele termina. Então, o texto termina na nossa exposição dizendo, eu tenho a chave da morte e do Hades. Aqui está uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar. A gente tem muita dificuldade com isso. Mas perceba,
Hades é semelhante ao Antigo Testamento, Sheol, que significa sepultura ou lugar dos mortos. Jesus está dizendo, não tenha medo, porque tudo me pertence. Eu tenho a chave, eu tenho as chaves da morte. Mas também existe uma outra realidade aqui que o texto nos mostra. É que na cultura greco-romana, Hades era considerado o deus do submundo e dos mortos. Ele era reverenciado como respeito e temor, pois seu domínio estava ligado à morte e ao destino final das almas. Quando Jesus diz, eu sou aquele que tem a chave da morte e do Hades, a pergunta é, o que se Jesus está dizendo para a gente agora? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Eu vou dizer para você. Jesus está destronando o nosso Deus, ou o Deus em letra minúscula, que muitas vezes nós não confessamos. Por quê? Perceba, tudo que captura a nossa atenção, nos preocupa, tira nosso sono e não enfrentamos, pode se tornar um ídolo, tomando o lugar de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus escancara os nossos ídolos. Deuses, na cultura romana, não eram simplesmente bons. Você tinha que ter o quê? Medo de Deus, ou dos deuses da cultura romana. Então eles eram adorados e reverenciados porque você tinha medo. A morte, ela é um Deus. A morte é um Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Você se preocupa? Você perde o seu sono? Você não enfrenta? Ela é um Deus para você. Você só não confessa isso com a sua boca. Mas ela é um Deus. Jesus agora está dizendo o seguinte: eu tenho a chave do quê? Na morte das minhas mãos. Vocês não precisam ter o quê? Medo. Vocês não precisam mais viver sob o domínio da morte, porque agora vocês estão sob o domínio da graça. É eu que estou cuidando de vocês. Então não precisa ter medo. Medo do quê? O último inimigo foi vencido. Medo por quê? A morte foi derrotada. As chaves estão nas minhas mãos. Quantas vezes nós deixamos de testemunhar, de falar, de pregar, de adorar a Deus por medo? Por medo. Se não da morte física, mas da morte social. Sabe, da morte social? De você ser julgado porque você de fato é um discípulo de Jesus. Quantas vezes você passa por isso? Jesus está dizendo agora para você, não tenha medo. Eu sou o dono. 3 coisas para você pensar e a gente encerra. Primeiro, encare o sofrimento como parte do chamado para servir a Cristo com fidelidade e amor. Existe um propósito no seu sofrimento. E talvez hoje seja amanhã que você deve parar e perguntar, Deus, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo e neste momento eu não entendo o porquê. Mas existe um propósito. Cumpre o seu propósito na minha vida. Que eu experimente a tua boa, perfeita e agradável vontade dentro do meu sofrimento. 2. Responda à grandeza de Cristo
como uma reverência que conduz a uma vida inspirada pela sua graça. Responda à grandeza de Cristo. Cristo te convida a segui-lo, mas adore-o como de fato ele é. Responda no mesmo nível da grandeza dele. E viva uma vida inspirada pela graça de Deus. Por fim, permita que o poder de Cristo renove suas forças e o impulsione a viver para a glória de Deus. Permita que o poder de Cristo renove hoje as suas forças. Não tenha medo. Não tenha medo. Que tal você fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, pensar em tudo isso e orar ao Senhor? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e ouvimos a Tua palavra, a exposição da Tua palavra, Pai. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus essa palavra ecoe, transborde, transforme as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, experimentar um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança de vida, Senhor, a partir da Tua vontade, a partir da Tua palavra revelada através do Cristo, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o consolo, o conselho, o poder e a ação do Espírito Santo estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.